graça e a paz a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos em mais uma aula do nosso mestrado e hoje iniciando um tema através da disciplina que nós já estamos cursando, disciplina essa que tem por nome Introdução ao Judaísmo, bem como o assunto que nos está proposto, que é a filosofia judaica. E está conosco o regente deste mestrado, bem como do nosso seminário também, professor e doutor José Mário da Silva. Já passo a palavra para que ele dê continuidade. Graças e paz a todos. Graças a Deus estamos em mais uma aula trazendo esse tema, que é a filosofia judaica. Vamos fazer algumas análises em relação a este assunto. Embora seja uma religião milenar, também tem seus princípios filosóficos. É claro que não é uma filosofia dentro do âmbito da Grécia, dentro da questão grega, mas é uma filosofia que foi sendo construída no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Até na nossa apostila, que trata também deste assunto, sobre a filosofia do judaísmo, a nossa apostila vai tratar este assunto. Mas nesses slides aqui, a gente vai mergulhar em alguns temas e construir o nosso pensamento nessa noite. Qualquer dúvida ou ponderação podem estar à vontade para estar questionando também. Então, prosseguindo, nós temos uma definição, que é importante a gente iniciar com uma definição, para que a gente possa estar conhecendo o caminho que nós vamos trilhar nesse pensamento. Como é de costume, estamos falando de filosofia judaica, então existem aí dois termos importantes para estar discutindo. Primeiro, em relação à filosofia, o que é filosofia? Como nós sabemos, como aqui diz nesse slide, é o ramo do saber que procura entender que existe no mundo, criando definições conceituais. Em outras palavras, é a atividade do pensamento, de pensar sobre si de maneira abstrata e problemática. Então, a questão da filosofia em si como costumo dizer, é o exercício do raciocínio. Dentro desse âmbito, o pensamento judaico também ele recebeu este exercício. Os judeus, durante esses milênios, eles foram construindo esse pensamento. É claro, houve algumas inserções de fora para construir essa filosofia judaica, até chegarmos ao ponto que nós temos hoje um grande oceano filosófico dentro do judaísmo. Porque a gente, aqui no Ocidente, a gente se limita até a saber que só exista a filosofia grega. Até porque é isso que eles passam na escola. Mas muito antes que os gregos chegassem para filosofar e de desenvolver seu pensamento crítico, os chineses e os japoneses, muito antes da Grécia, já desenvolvia o exercício do pensar e do refletir. É uma coisa bem
bem interessante. Mas, geralmente, nas escolas, se prende muito à questão da Grécia, como se a filosofia só existisse ali, na Grécia. Mas a filosofia também vai existir dentro do âmbito judaico, que é o que nós veremos. O que é a filosofia? Como ela surgiu? Para a gente entender até chegar nesse pensamento judaico, para que a gente possa entrar nesse ambiente. A filosofia surge quando os seres humanos começaram a exigir provas e justificações racionais que validem ou invalidem as suas crenças. Em outras palavras, o que aconteceu ali na Grécia Antiga e que vai revolucionar todo o Ocidente é que se começou a questionar a questão das veracidades na questão dos mitos. Então, ali na Grécia, tudo era regido por, vamos dizer, por fábulas, fantasias. Questões não eram explicadas de forma racionais, mas eram explicadas de forma mitológica, usando o mito como verdade absoluta, sem nenhum tipo de raciocínio que viesse de fora. E o que levou exatamente a haver os questionamentos. E, é claro, em sua evolução. Com o passar do tempo, um dos primeiros homens que foi a questionar a questão dos mitos vai ser Tales de Mileto, passando posteriormente por Platão, depois Sócrates e Aristóteles, desenvolvendo aí os múltiplos sistemas filosóficos da qual nós conhecemos hoje. E é claro, dessa forma, acontece que todo esse sistema, vamos dizer assim, helenístico, vai influenciar o judaísmo, principalmente ali do período interbíblico, quando começa toda aquela helenização por parte de Alexandre o Grande, em que o mundo fosse helênico, tivesse toda aquela cultura e filosofia do pensamento grego, e isso vai influenciar também todas as escolas rabínicas da época, até chegar à época de Cristo. O apóstolo Paulo vai ser também influenciado pela filosofia, tanto é que ele debate no Areópago de Atenas com os estoicos e com os epicureus, como também Apolo vai ter sua grande contribuição no Evangelho, como também Filo de Alexandria. Vão ser grandes expoentes dentro da filosofia que influenciará todo o judaísmo. Prosseguindo aqui, nós temos um pequeno mapa mental, só para a gente se ambientizar, para vocês entenderem como surge a questão da filosofia, através de questionamentos, porque esses questionamentos iriam questionar os mitos. E através desses questionamentos, a tentativa era que houvesse explicações do porquê, como e para quê. Com o surgimento da filosofia, a gente vai entender que toda a ideia de mitologias e de histórias fabulosas que os gregos não analisavam à luz do raciocínio, começaram agora a ser questionados pelos primeiros filósofos que vai aparecer.
toda essa filosofia, como falei anteriormente, vai ser também uma grande influência dentro do judaísmo. Nesse slide aqui, eu queria ler com vocês, para que vocês meditem, nos diz o seguinte, observa a leitura. É necessário constatar que a filosofia judaica é toda produção intelectual, feita por pensadores judeus e, portanto, influenciados pela cultura, pela tradição oral e por obras como a Torá, o Talmud e os Midrash, que são justamente as explicações da lei. Mas esses pensadores judaicos eles serão influenciados pela cultura. De uma certa forma, a cultura grega ela vai influenciar todo o ambiente judaico ali no período interbíblico. Vai estabelecer novas construções de saber, e essas construções irão desenvolver também toda a ética, toda a questão cultural, toda a construção do conhecimento que os judeus tiveram no decorrer dos anos ou dos séculos. Porém, ao mesmo tempo, pode ainda se referir a uma linha de estudos que se faz uma reflexão filosófica sobre o judaísmo, ou então representa uma forma de fazer filosofia que enfatiza as questões judaicas. Uma forma de fazer filosofia que vai enfatizar as questões judaicas. A filosofia judaica é um conjunto de estudos de filosofias e teologia judaica. É uma história do pensamento judeu, que não significa necessariamente filosofia no sentido grego antigo. Principia com a consolidação do judaísmo e chega até a idade contemporânea. Então, com essas informações, a gente consegue observar, como diz aqui nesse texto, que Fílon de Alexandria, ali ainda no século I, ele vai tentar conciliar a filosofia com as questões judaicas. E também vai ter aquela conciliação também com o pensamento do cristianismo, influenciando várias obras. O próprio Midrash tem uma influência filosófica. Talmud também ele recebe sua influência nesse ponto de vista da filosofia, fazendo com que o judaísmo ele seja não só uma religião milenar, mas o judaísmo também se torna uma religião de raciocínio, uma religião que também pensa. Grandes pensadores vai sair de dentro do judaísmo. Muitos filósofos que vão atuar também ali na Idade Média e que vão atuar em dias contemporâneos. Fílon de Alexandria foi, inegavelmente, quem primeiro tentou conciliar o pensamento bíblico à tradição filosófica grega. E essa prática se repetiu em inúmeros outros pensadores judeus. Segundo intelectuais como Julius Bultmann, que é o autor do clássico A Filosofia do Judaísmo, é uma literatura muito boa, a filosofia é algo externo dos judeus. Externo porque
veio de fora. Toda essa bagagem filosófica que o judaísmo hoje ele tem, ela veio de fora. Dessa forma, a história da filosofia judaica seria também uma história de anexações de ideias forâneas e estrangeiras. A gente observa isso, a gente observa o pensamento do Antigo Testamento e o pensamento do Novo Testamento. Existem dois tipos de pensamentos ali que a gente observa bem claro na Bíblia. A questão dessa influência da filosofia. No Antigo Testamento, é claro, não terá essa influência da filosofia. Mas já no Novo, nós vamos encontrar, por exemplo, o próprio Cristo, ele sempre debatendo ali com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os anciões. A gente vai ter o próprio Império Romano, que também tinha todo o seu aparato filosófico, e que o mesmo Roma vai beber da filosofia grega. Mas todo esse pensamento, essa influência do pensamento filosófico dentro do judaísmo vai se dar especialmente também no período interbíblico. Como falamos anteriormente, Alexandre o Grande acaba também trazendo toda a sua helenística para dentro da religião judaica, influenciando, sim, alguns pensadores. Entre eles, filho de Alexandria, vamos ter aí a escola de Shammai, depois a escola de Gamaliel, será um grande influenciador na vida do apóstolo Paulo. Pastor Crenilson, alguma contribuição? Apenas uma dúvida, pastor Mário. No caso, a filosofia já existia e tanto o Philon quanto o Július, eles só agregaram a filosofia ao judaísmo, no caso é isso mesmo, ao judaísmo, né? Eles agregaram ou eles foram os fundadores? Não, eles agregaram. Como a filosofia ela já existia, como Philon ele estuda em Alexandria, e também bebe de fontes filosóficas, mesmo sendo um judeu, mas ele tenta conciliar alguns princípios da filosofia grega dentro do judaísmo. Por exemplo, algumas ideias nós vamos perceber isso. Se você observa, no Antigo Testamento, nós não vamos ver essa questão do tratamento do corpo, tratar o corpo, tratar a alma e tratar o espírito. Nós não vamos ver esse tipo de concepção, que é uma concepção que Paulo ele vai retratar, trazendo para a igreja daquela época, dizendo que deveríamos ser santos no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, esse pensamento de tricotomia é justamente uma herança da filosofia. Tem esse pensamento filosófico da alma, da moral, da ética, que vai ser bem esboçada por Paulo. A questão do caráter, especialmente a questão de espiritualidade também. Vão conseguir juntar com o judaísmo essas concepções. Daí que vem a importância de algumas literaturas judaicas, como os Midrash, que também vai ter essa influência,
o Talmud em si também, principalmente de Jerusalém, vai ter essa influência da filosofia grega, o pensamento em si. Não é que seja uma cópia, copiando tudo da filosofia grega, mas muitos pressupostos e muitos princípios o judaísmo acaba absorvendo. Como também a própria igreja cristã, através da escolástica, na Idade Antiga, através de Santo Agostinho, depois através de Tomás de Aquino, também vai inserir a filosofia dentro do cristianismo. Pode falar, pastor Crenilson. O livro de Eclesiastes, por exemplo, nós poderíamos chamar de um arquétipo de filosofia de Salomão? Especialmente o de Provérbio. Sim, sim. Tanto Provérbio e Provérbios quanto o Eclesiastes, né? Eclesiastes. Ou não? Isso. Pode ser também. Principalmente como eu já falei algumas vezes, o Provérbios, ele é muito uma filosofia típica do judaísmo. Bem típico do judaísmo. Mesmo sendo do Antigo Testamento. Tem aquele pensamento próprio do judaísmo. E também a gente vai observar que mesmo sem a influência grega, muitos pensamentos de provérbio acabam também convergindo com o pensamento que vai surgir posteriormente através da filosofia grega. Isso é bem interessante. Então, dessa forma, a história da filosofia judaica seria também uma história de anexações. Coisas foram anexadas dentro do judaísmo. E ideias estrangeiras, como a questão da alma, que em certas ramificações do judaísmo eles não acreditam, como também em muitas ramificações do judaísmo, eles aderiram à questão da metapsicose, que nós chamamos aqui de reencarnação, ou transmigração da alma. Porque os gregos, antigamente, eles utilizavam o termo transmigração da alma, ou metempsicose. E que com Allan Kardec, quando faz a codificação do espiritismo, na França, ele dá um novo termo, reencarnação. Mas tem uma coisa que os gregos lá atrás, eles já tinham como influência. Algumas alas do judaísmo vai sim. Então a gente sabe que o judaísmo ele não é uma única religião, ele tem suas vertentes, toda religião tem suas vertentes, suas divisões, e uma dessas divisões, é claro, abraça a reencarnação, outras abraça o ocultismo, o esoterismo e as questões secretas. Ao seminarista Geiso. Pode ser, meus queridos. Só aqui, escutando a aula, eu também vi um pensamento aqui. A filosofia judaica, ela aborda mais entre o período interbíblico para frente ou para trás também, né? Porque o senhor falando aí, eu estava pensando aqui. E da era dos livros históricos, existe uma filosofia judaica, os livros poéticos também, né? Traz muito o pensamento da alma, daquela coisa, dos Salmos de Davi, os livros do Antigo Testamento. Houve uma maior agregação do período interbíblico.
justamente por conta da helenização de Alexandre o Grande. Então, é claro, o pensamento judaico ele já existia muito antes disso. A questão é que acoplaram ao pensamento judaico alguns princípios filosóficos, na tentativa de explicar de uma forma mais racional a questão da divindade, a questão da espiritualidade, a questão da alma, para onde vai a alma, para onde vai o espírito. E tudo isso vai receber, é claro, enxertos externos. Agora, é claro, existia o pensamento judaico em si. E que, assim, na minha visão, no meu entendimento, seria até mais puro o pensamento judaico sem ter esses enxertos externos. Porque a gente sabe que a filosofia ela entra em outros terrenos que acaba influenciando. Talvez por essa muita influência da filosofia, hoje nós temos uma gama de ramificações dentro do próprio judaísmo. Porque ideias começaram a ser conflitadas entre si. Ideias começaram a ficar divergentes por conta dessa grande gamificação que a filosofia ela traz e acaba influenciando. Geison, pode falar? Isso, a gente vê que não foi depois do período interbíblico para frente a teologia de Paulo, ali em Atos dos Apóstolos para frente, né? Você vê que tem uma coisa mais grega ali, uma linguagem mais grega. E como o senhor falou, uma linguagem mais pura, a gente vê lá dos livros poéticos, né? Falam muito sobre a alma, sobre o sofrimento, sobre a alegria, né? Então, são todas essas coisas que a gente vê que no Novo Testamento já tem outra visão, né? Vamos colocar assim. Para a gente mais aprofundar, né? Também, né? Muito bem. Um outro exemplo dessa questão, você não vai encontrar no Antigo Testamento uma questão muito clara a respeito de demônios. Não é que eles não existissem, eles existiam. Mas os profetas, os registros que nós temos nas escrituras do Antigo Testamento, não traz uma questão mais aberta sobre a expulsar demônios. Vamos ter ali o caso de Davi, quando tocava a harpa, o espírito Saul ele ficava mais calmo, mais tranquilo. Vamos ter algumas palavras ali de Deuteronômio, em Salmos, vai aparecer o termo demônios. Mas nós vamos ter uma grande ênfase nessa questão no Novo Testamento. Nós vamos encontrar o próprio Cristo, ele expulsando demônios, expulsando espíritos. Nós não vamos ver essa questão sendo abordada de uma forma tão doutrinária no Antigo Testamento. Mas vamos ter muitos assuntos, como o pastor Geison mencionou, vamos ter algumas ênfases da influência da filosofia no Novo Testamento. Questão de inferno, o Hades, por exemplo, esses nomes gregos, aparecendo com muita veemência no Novo Testamento. Pode falar, pastor Geison. Isso, e assim, a gente vê a teologia de Paulo, ela é muito focada também nessa parte espiritual, né?
subir ao terceiro céu, né? Então, a gente sabe que Paulo era judeu, também fariseu, né? E ele tinha cidadania grega também. Então, ele bebeu muito disso aí e explicou muito ali nas cartas que ele escreveu às igrejas, né? E, assim, a gente vê que tem muita cultura grega ali na linguagem de Paulo para a igreja. A gente sabe que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, mas ele também era judeu, né? O pensamento dele que ele traz é que ele tratou muita coisa como esterco pelo conhecimento de Cristo, né? E também Jesus, ele trouxe também essa linguagem dessa parte do mundo da demonologia para as cartas ali, os evangelhos, né? Nos evangelhos, a gente vê que no Antigo Testamento não tem muita ênfase assim de nome, né? Feito ele chamou ali, quem tu és? Eu sou legião, né? Então, é interessante. Um outro exemplo, a gente até falou na sala de aula domingo, no básico, analisando o Evangelho de João, a gente observa de uma forma mais original. Nós vamos ter ali João 1:1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas em uma versão mais original, seria o Logos. Então, João, ele pega esse termo Logos, que é um termo usado muito pelos filósofos ali do período interbíblico, porque para os filósofos antigos, o Logos seria um tipo de um éter, um princípio inspirador, um princípio criativo, um princípio que daria a origem a tudo. E João, vamos dizer que João ele pega esse termo, logos, o verbo, o princípio, e agora apresenta que esse logos é Cristo. Então, observe o apóstolo João pegando um termo que era usado na filosofia e apresentando Cristo como o Logos de Deus, o Verbo, a palavra, a criação total de Deus, o princípio da criação. Nosso pastor Davidson. Nobres, eu estava ouvindo os amados aqui e fazendo em paralelo aqui uma pesquisa rápida para consolidar o que eu vou trazer agora, tanto na nossa apostila quanto em algumas fontes. E fazendo só um comparativo aqui, até para que quem esteja nos assistindo posteriormente possa entender de uma forma mais incisiva, tá? Mas é necessário, sim, nós adentrarmos dentro desse campo. Enquanto a filosofia, na época, principalmente na Grécia, buscava explicar de forma lógica e racional tudo à nossa volta, a união da filosofia com a filosofia judaica é justamente para fazer estas mentes que estavam nesse segmento filosófico entender de forma lógica e racional o metafísico, a crença num Deus, numa divindade, e muitos se debruçaram em ter que explicar, tentar explicar de forma lógica o quanto os judeus acreditavam em Deus e nos dogmas e de certa forma, trazendo uma lógica. É interessante, como o nosso mestre falou a princípio, citarmos Paulo, que foi um dos agentes lá atrás, em Atos 17, a partir do 10 ali, no seu discurso ali em Atenas, pelo Areópago, onde ele tenta explicar a filósofos a existência de um Deus que para eles eram desconhecidos.
E aí, só pegando o gancho do que João também milita lá na frente, e a peleja deles é extremamente essa, principalmente João, que nós trabalhamos domingo passado na sala de aula, é justamente provar que Deus realmente existiu, que Cristo se fez carne, ele trouxe todo esse tempo de graça para todos e de forma universal, não fazendo acepção de ninguém. E a filosofia não consegue provar isso, senão homens como, por exemplo, Uriel da Costa, Baruch Spinoza, Moisés, Mendelssohn, que tentaram explicar, que usaram na filosofia métodos filosóficos para explicar essa crença nos três elementos da criação, no modelo metafísico, e isso nos traz esse entendimento hoje da união da filosofia, pensar de forma racional as nossas crenças, a nossa crença num Deus que é divino, metafísico, inalcançável pela nossa intelectualidade, na sua existência, na sua soberania. E só para fechar aqui rapidinho, é interessante citar também que essa filosofia judaica, conforme nós já tratamos aqui, inclusive, ela vem como um movimento novo, como o pastor falou, abrindo precedentes para críticas. Críticas essas que iam desde as crenças que eu citei, quanto a um modelo, método de acreditar, intencionalidade de acreditar, o porquê de acreditar e se realmente acreditar. E aí, os judeus, diante a isto, têm muitas vertentes. Só dando minha contribuição aqui, dentro dessa linha de raciocínio, agradeço a todos. Muito bem, bem explicado. Mesmo antes da toda a movimentação do período interbíblico, o judaísmo em si, por exemplo, isso mesmo sem ter a influência da Grécia, né? Mas na filosofia judaica, nessa questão da criação, a gente vai ver isso no Zohar, no livro da criação, o livro do Esplendor. A filosofia judaica, ela prega três elementos básicos na questão da composição, da criação divina, vamos dizer assim. Que seria o tempo, o espaço e o ser. É um assunto muito debatido no livro da criação, que é a Kabbalah. Sempre foi uma questão que foi debatida entre muitos mestres do Talmud, e essa questão do tempo, do espaço e do ser vai receber enxertos através também da filosofia e influenciar drasticamente, vamos dizer assim, a finalização do Talmud posteriormente. Como aqui, até deixei essa foto desse livro, que é muito, muito bom, diz o seguinte: no entanto, como o judaísmo é uma religião que se baseia na interpretação de livros sagrados, de certa maneira, é possível dizer que essa mesma tradição de interpretar textos está presente no período helenístico. Mesmo ali no período helenístico, os sábios, eles, tanto a Torá como os demais livros da literatura rabínica, foram também receber uma certa reflexão dentro do âmbito filosófico, na questão do raciocínio. Na Idade Média, quando a filosofia entrou nos trabalhos intelectuais dos judeus que viviam no âmbito da cultura do Islã, que também possui uma fortíssima
gama filosófica. Porque o Islã, ele não é só aquela religião que a gente pensa, os muçulmanos. Eles têm um alto teor filosófico. Também é muito interessante. Na Idade Média, nós vamos ter um grande nome, que é justamente o Maimônides, Moshe, que é Moisés. Foi filósofo, rabino e médico. Como aqui diz, é a figura de maior impacto no judaísmo depois de Moisés. Até tem um pensamento judaico que diz o seguinte: maior do que Moisés foi Moisés. Porque os dois Moisés, eles trazem uma contribuição gigantesca para o pensamento judaico. Moisés, conforme está na Bíblia, e nós vamos ter Maimônides trazendo todo o seu aparato de conhecimento também para dentro do judaísmo. Ainda que seu livro de filosofia, o mais importante da história do pensamento judaico, tenha sido queimado por alguns judeus. Então, alguns judeus, é claro, queimou algumas obras desse rabino, justamente por conta desse raciocínio de ir além do metafísico, mas ir atrás do racional. É a única figura que continua sendo reconhecida como enorme autoridade por todas as linhas do judaísmo. Então, toda a ramificação do judaísmo considera Maimônides um grande nome da filosofia. Para todos os assuntos que sejam a lei, espiritualidade, educação, filosofia e política. Então, um grande nome, é claro, veio trazer fortíssima influência para o judaísmo. Na filosofia judaica, existem alguns elementos que compõem essa filosofia. Que seria o monoteísmo, a crença num único Deus, um só Deus. A fé em um Deus único, eterno, que é onipotente, onisciente, criou todo o universo e que influencia a sociedade. Isso faz com que ele seja transcendente e pessoal, dentro da concepção judaica, dessa questão de divindade, a questão da Torá, que é o essencial, os ensinamentos da Torá segundo a tradição, que não deve ser alterada, a relação do judeu, do homem, com Deus, acreditam que pertence a uma linhagem, que tem um pacto eterno com Deus, valores éticos, valores como justiça, que é uma questão filosófica, compaixão, caridade, generosidade, hospitalidade, honestidade e respeito aos pais. São os principais expoentes da filosofia judaica. Mudança de situação. E para eles, quando você decide seguir os princípios do Eterno, obedecer às questões da Torá, existe uma mudança de situação na vida da pessoa. Eles creem fortemente nisso. A criação divina,
E a filosofia judaica fala de elementos como criação divina, o espaço, o tempo e o ser, como nós vimos anteriormente. Esses elementos aqui formam todo o aparato da filosofia judaica. Dentro dessa questão, a filosofia judaica em si, ela vai influenciar fortemente também a questão de duas tradições que vai surgir posteriormente. Assim, uma tradição já existe, que é a Kabbalah oriental, baseada no Zohar, mas a filosofia em si também vai contribuir para a criação e uma adaptação da Cabala ocidental, que vai surgir ali na Idade Média. Essas duas vertentes. E que uma outra forma de judaísmo, chamada de Hassidismo, também vai contribuir para que exista essa questão, esse ponto de vista, essa criação mística que vai influenciar todo o judaísmo, principalmente o judaísmo aqui do Ocidente, principalmente aqueles judeus que vai surgir ali na Polônia, na Alemanha, de Portugal, que vai influenciar fortemente todo o pensamento místico, também com alguns pormenores da filosofia. Um outro ponto que a gente precisa elucidar, estamos já chegando no finalzinho da nossa aula, é a questão do propósito que tem a filosofia dentro do judaísmo. A gente sabe que a filosofia em si, em uma certa parte, ela vai influenciar drasticamente ali o cristianismo na Idade Média. Isso se torna perigoso porque, mesmo que desperte o senso crítico, a livre expressão, a construção de um novo pensamento, mas nós vamos ver muitos pais da igreja, muitos teólogos do passado, da Idade Média, pregando mais filosofia do que a própria teologia. Isso é bem evidente. Vai se ter esse tipo de construção. No judaísmo, isso também está presente. Nós vamos ter muita elucidação dentro do judaísmo, uma questão muito filosófica dentro do judaísmo, em algumas vertentes, que como fosse uma tentativa de explicar o sobrenatural, abrindo mão até mesmo de ideias e de concepções que o Antigo Testamento ele vinha trazendo através dos seus escritos, mas que serão drasticamente influenciados lá na frente pela filosofia. E isso faz com que haja algum tipo de desvios. Que a gente vamos, por exemplo, encontrar uma expressão no Apocalipse que diz assim, que aqueles que eram judeus, mas não são, um termo assim, aí no Apocalipse. Ou seja, judeus que estavam totalmente
influenciado por questões filosóficas. E essas questões filosóficas, elas vinham do ebionismo, vinha também dos estoicos, dos epicureus, tanto Paulo debateu, e vinham também do gnosticismo, que influenciou drasticamente, foi um veneno que tinha na igreja primitiva, e que o apóstolo João combateu de forma feroz. Muitos cristãos sendo influenciados por essas questões da própria conceito filosófico. É claro que precisamos, sim, não desprezar a filosofia, mas usar as ferramentas que ela tem ao nosso favor. E uma das ferramentas que a filosofia tem, que a gente pode usar a nosso favor, é justamente a expansão do nosso senso crítico. É expandir esse lado que tem sido deixado de lado. As pessoas não usam mais o seu critério crítico. As pessoas aceitam tudo, não analisam, não param para um debate, não questionam, porque o próprio Talmud, o Midrash, todos eles, toda a literatura rabínica, ele vai ter uma série imensos, intensos debates, comentários, não só à luz da Torá, mas também à luz da própria filosofia, ou seja, à luz do próprio raciocínio, daquilo que é lógico e daquilo que não é lógico. Porque dentro do judaísmo existem algumas mitologias que alguns judeus acreditam. Então, é necessário, sim, ter um pensamento crítico, um senso crítico, para que se possa construir um novo saber. Quando nós tivemos aquela questão do Holocausto ali, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto também ele é um tema que a filosofia judaica debate. A questão da xenofobia, a questão do preconceito, a questão da superioração de raças, tudo são assuntos que são debatidos dentro da visão judaica, dentro de um raciocínio judaico. Mas alguém quer fazer alguma ponderação, alguma observação, que a gente possa estar construindo mais pensamento nessa noite? Pastor Davis, mais algum pensamento? Pastor Jason? Pastor Jason pode iniciar, tá? Pastor Muito Clenilson. interessante que o pastor trouxe a questão da filosofia em si, que ela nos traz ferramentas, né? Eu vejo aplicando esse ensinamento hoje para a minha vida, né? Eu vejo muita gente trazendo o pensamento bíblico, né, para a área da filosofia, mais para o lado grego, né, na igreja e aplicando na igreja hoje, do que entender a filosofia judaica na sua raiz, né? Falando sobre
o eterno, falando sobre a questão mais espiritual. Estava lendo aqui Um ponto assim, Pode falar. Pode falar, professor Davis. um ponto a ser considerado, um ponto a ser considerado aqui é o fato de hoje a nossa realidade enquanto igreja está nos deparando com tanta racionalidade, tanto raciocínio filosófico depositado nos altares, nos púlpitos, a ponto de colocar em xeque o que nós chamamos de uma ministração avivada, uma ministração com a unção, e não uma ministração muito técnica. A filosofia, ela tem, sim, uma casca de banana, quando ela não é devidamente utilizada no meio cristão, no meio judaico, até por se tratar de um movimento, não é? Volto a citar o que continua lá atrás. E para acessos, como, por exemplo, essa onda de pastores e missionários coach, a nível de exemplo, que utiliza métodos externos para motivar as pessoas, tratando a Bíblia como, de fato, alegoria. E aí é interessante porque nós vimos, na verdade, que muitos trataram a Bíblia como alegoria e como objeto de estudo filosófico. E hoje a gente vem pregado, inclusive, nas igrejas, a Bíblia como um objeto de estudo filosófico para ministrações motivacionais, não tomando Cristo como centro da ministração. Mas voltando ao campo dos judeus, eu fiz esse gancho porque mesmo estudando judaísmo, estando mexendo no mestrado, é interessante filtrarmos o máximo ao nosso contexto ao qual nós estamos vivenciando. Os judeus nós temos uma peleja muito grande, e eles sofreram durante muitos anos, porque, inclusive, com a filosofia em si, essa quebra de alguns preceitos, alguns princípios defendidos pelos judeus, que a filosofia trouxe um certo raciocínio crítico a isto, levando o povo a sofrer penalidades. E nós temos hoje judeus que, mesmo sendo judeus, não militam pela causa dos judeus, porque tem uma concepção filosófica totalmente diferente e é mais voltado a um campo racional do que a própria crença num Deus soberano, a crença no místico, no sobrenatural. Isso é importante nós trazermos para cá, para que fique claro que quanto mais a gente se aprofunda em contextos onde pega... O mestre Mário, que o senhor quer falar, o senhor falou ali? Não. Pode continuar. Pois pode aqui. Só para concluir, mestre, princípios onde pegam a filosofia e processos cristãos, judaicos, e tentam fazer uma união, há muito conflito, e é importante a gente mexer. Concluindo, certo? Esta filosofia judaica fez para trazer à tona o pensamento filosófico, a filósofos, inclusive gregos, a entender o modo de adorar a Deus. Então, é entrar no campo, estar nos questionando, para provar eles a nossa crença, o nosso Deus. Praticamente, a gente consegue enxergar dessa forma, não é? A gente consegue enxergar dessa forma, e Deus levantou, sim, Paulo, João, nós temos muito, o próprio Lucas, que foi muito amigo de Paulo,
nós temos muitos sinônimos que vivenciaram, vieram de dentro do contexto, formados em Alexandria, inclusive, para que Deus pudesse adentrar e chegar a essas pessoas, provando sua existência e todo o seu sistema doutrinário, dogmático, para que todos entendessem, mesmo que de forma filosófica, mas que entendessem a existência de um Deus que está acima de tudo. Muito. Pastor Crenilson, pode falar. Eu li alguma coisa sobre essa questão das escolas de Alexandria. O próprio Philon, ele queria aliar os pensamentos platonistas às escrituras sagradas. No entanto, eu hoje posso analisar como estamos retrocedendo. Boa parte da igreja está retrocedendo aos tempos da escola de Alexandria, né? A filosofia, como o pastor Davidson falou também acerca dos sermões tal, da atualidade, estão voltando muito para alegorias. E o propósito imediato da filosofia em si de levantamento de questões, até nas discussões teológicas, está se perdendo. Assim, a gente vê que tá tomando outros rumos, né? Como ficou a questão ali entre a escola de Antioquia combatendo o que a escola de Alexandria dizia, e assim, eu vejo um certo retrocesso. Não sei se vocês pensam do mesmo jeito que eu. Muito bem, pastor Crenilson. Nós vamos observar isso também ali na Idade Média, através de Santo Agostinho, que ele tentou também conciliar a filosofia aristotélica dentro do cristianismo, ali da escolástica, da escolástica, né? Sempre tentando trazer essa tônica para dentro do cristianismo. E a gente sabe no que vai dar posteriormente. Como também Tomás de Aquino, que tinha um certo pensamento ligado ao pensamento platônico, ele acaba também trazendo sua influência. E isso, é claro, faz com que haja um afastamento daquilo que é teologia e daquilo que é filosofia. Não desprezando a filosofia, claro, nós precisamos dela para o senso crítico, questionar. A filosofia, ele nos dá um caminho para pensar fora da caixa. Mas se ela for mal usada, mal intencionada, pode ser um problema intelectual. Isso tem sido agravante, sim, no meio do cristianismo. As pregações, nas próprias certos tipos de bandeiras que têm sido levantadas. O pastor Davis falou alguns nomes de judeus que não levantam a bandeira do judaísmo, e nem de Israel também. É como o exemplo de Karl Marx, por exemplo, a influência que ele teve. Existe uma gama de judeus filosóficos ligados ao ateísmo, que contribui bastante para a negação do Criador, mesmo sendo judeus, e assim nós vemos muitos, sendo mergulhados mais e mais dentro das questões filosóficas, quando mal usado. Só para a gente concluir, o que a gente
poderia dizer como final desta aula é que tanto a filosofia judaica como a filosofia islâmica, eles acabaram sendo pouco estudados aqui no Brasil. Como falei anteriormente, apresenta-se uma filosofia grega, mas não se fala, por exemplo, da filosofia chinesa, da filosofia japonesa, não se fala da própria filosofia judaica, do sistema de pensamento do judaísmo, não se fala da filosofia islâmica, sempre mostra os lados negativos, mas não se fala. É como se a filosofia judaica e islâmica aqui no Brasil, elas fossem acopladas em um tipo de um gueto, onde só os judeus estudam e só aqueles que têm descendência muçulmana acabam aderindo a esse pensamento. Fica fora das questões acadêmicas, muitos não discutem esse tema, e, querendo ou não, tanto a filosofia islâmica como a filosofia judaica vai contribuir para a construção da Europa e na construção do pensamento cultural e filosófico de toda a Europa. Sem esses dois pensamentos, não existiria a cultura que nós temos hoje na Europa. Nosso pastor Jason, pode falar? Só finalizando aqui o meu raciocínio, a gente vê que no Brasil a gente não trata muito sobre essas questões de filosofia islâmica, né? Filosofia judaica, né? A gente está mais bebendo de muitos anos para cá, e assim eu vejo uma falta desse conhecimento para nós que somos liderança, né? Para a gente entender, porque eu estava até pensando aqui com esse estudo de hoje sobre a defesa de Paulo ali, uma igreja que era formada no Novo Testamento com as viagens missionárias, a luta de Paulo ali para não judaizar a igreja e também para não, assim, para não ter aquele impacto também muito grego, né? E sim Cristo com esse, e também os livros, né? A Torá, os livros poéticos, proféticos, o Antigo Testamento, né? E a luta dele, né, do apóstolo João e do apóstolo Paulo, na defesa, né? Na defesa da fé, como colocar assim. Chegando ao final, eu agradecer a presença de todos, nossa irmã Cícera, nossa irmã Albanise, o pastor Crenilson, pastor Jason, suas contribuições, também o nosso pastor Crenilson. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. E estaremos na próxima aula fazendo a conclusão desse assunto. Ou na sala de aula ou ou online mesmo, na próxima segunda, onde estaremos concluindo com o tema da apostila, o misticismo judaico. Adentrar um pouco nessa questão do misticismo judaico, fechando a nossa apostila e fechando essa terceira disciplina do nosso curso de mestrado. Se a maioria opinar por online, a gente fala online. Se é para que todos participem, como hoje, então a gente fica online. Ou se quiserem ir para a sala, depois vocês se comunicam aqui no grupo, no WhatsApp. Nosso pastor Davis, nosso moderador, para as considerações finais, e estaremos entrando no nosso descanso noturno. E amanhã tem trabalho. Nosso pastor Davidson. Muito bem.
a graça do Senhor Jesus nos alcançou mais uma vez em aprender um pouquinho mais dessa nação eleita. Quero aqui agradecer a presença de todos, lembrando a todos que estão assistindo o nosso material, nossas aulas, que comentem, compartilhem, levem esse conhecimento a outras pessoas, para que todos possam se conscientizar um pouquinho mais, assim como nós estamos nesse processo de formação. Nós temos alguns irmãos que não conseguiram entrar, mas irão posteriormente assistir este material gravado, e nós estamos aperfeiçoando um pouquinho mais os nossos encontros. A outra plataforma, como está aqui, o StreamYard, e é interessante, os irmãos que não conseguiram entrar no primeiro momento, fazer os testes nos seus aparelhos, para que a gente possa entrar de forma mais fácil, para que fique mais propício a todos acessarem sem ter nenhum problema, tá certo? E sem sobrecarregar seus aparelhos celulares e até os seus computadores. Curtam, comentem, compartilhem, que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom descanso, e a todos que estão conosco nas plataformas, compartilhem nas suas redes sociais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na paz. Amém. A paz, Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Senhor a todos. Deus abençoe.